Vamos entendendo mais. O que acontece? Adão morreu espiritualmente. Alguns eruditos dizem que entre 120 e 130 anos de idade. Por isso que Deus também usa a afirmação que o homem viverá 120, porque ele é carnal. Talvez por causa da idade de Adão. Ok? Entendeu? Adão perdeu a vida de Deus. Gênesis 3,15, abra lá, bem rapidinho. Diga, Adão foi a primeira arca que Deus fez. Meu Deus, ora, aleluia. 3,15. O homem pecou, Deus se ausentou de dentro do homem. O homem era a arca para preservar a vida. Deus queria o quê? Deus fez Adão porque Adão era o tabernáculo. Deus queria estar no meio do mundo, no meio dos homens, no meio dessa terra perfeita, desse mundo perfeito. Deus queria estar no meio do homem. Comunhão. Fez o homem. Deus foi expulso da terra quando o homem morreu espiritualmente. Se Deus vem para a terra, o homem é aniquilado. Então Deus no céu, o homem na terra, e uma barreira entre os dois. O homem não vê mais Deus, Deus vê o homem. Deus chora pelo homem, Deus o ama, mas o homem não mais o conhece. Deus não pode tocá-lo, senão ele é fulminado por causa do seu pecado. Entendeu? Então o homem é enganado, o homem morre espiritualmente. Talvez Deus comece a olhar. Eu gosto quando o T.L. Osborne está falando sobre isso. Diz que quando Adão pecou, ele começa a fazer uma imagem do céu. Diz que Deus estava olhando assim para Adão. Adão em pecado, ele traz lá o cordeiro, ele mata um cordeiro, coloca a vestidura sobre Adão. Porque quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez foi tentar cobrir suas vergonhas. Por isso que o homem até hoje tem bilhões de deuses. Por isso que o homem até hoje tem bilhões de sacrifícios. Você sabe por quê? Porque ele tenta cobrir a si mesmo as suas vergonhas, o seu pecado. Mas em Adão, Deus mostrou que o homem não consegue, porque ele diz, tira isso daí, toma aqui, é de um cordeiro. Alguém tem que morrer por causa do teu pecado. E aí Deus é quem cobre o homem. Não é a religião, é Deus. Então quando ele morreu, quando ele foi coberto, diz que quando Adão, ele foi expulso do jardim do Éden. Quem sabe disso? Eu gosto quando o T.L. Osborne diz desse jeito. Estava indo Adão embora. E Deus estava dizendo do céu, mas eles já estavam separados. Não vá tão longe, filho. Não vá tão longe, porque eu vou resolver esse caso. Não vá tão longe, porque eu vou te resgatar. Eu vou pagar o preço, sim, eu vou buscar você. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, fala com a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mesmo que a arca emborcou, mesmo que a arca ficou de uma maneira como se tivesse perdida, ela foi projetada para voltar e ficar de pé de novo. A partir desse momento o homem não conhecia mais a Deus. Adão tinha suas memórias antigas, tinha suas coisas, e ele sabia como Deus era, mas ele começou a ficar, como se diz a palavra, quando a gente vai ferrar o boi, como é que a gente fala? Marcado, só que a gente queima e não nasce mais cabelo ali no boi, pelo, cauterizado. Adão, a cada pecado que ele cometia, Adão não pecou agora e no mesmo momento esqueceu, não. Quem és tu? Deus? Não. Ele foi perdendo a cada pecado que ele cometia. Cada pecado que nós cometemos, um pedaço de nós morre para Deus. Um pedaço de nós vai morrendo. Entendeu? E aí Adão foi perdendo, foi passando de pai para filho, isso, aquilo, outro, mas os filhos já foram pegando menos. Chegou na época da arca, o povo já não sabia mais de nada. Começou tudo com Noé, Deus preservou a vida. Deus tinha o plano de Gênesis 3,15, a arca vai ter que voltar. Não tem aquela música, né? Desemborca o vaso, Jesus, enche de azeite. A música precisava se cumprir a profecia, então Jesus teria... Aconteceu tudo aquilo, querido. E Deus começou a ensinar o povo sobre Gênesis 3,15. Mas o povo ficou cauterizado. O povo não sabia como Deus era. O povo estava separado de Deus. Alguns diziam desse jeito, caiu um raio, Deus matou. Outros diziam desse jeito, o raio teve um livramento, foi Deus quem deu, Deus me deu, Ele mesmo tomou, bendito seja o nome do Senhor. As pessoas não sabiam que Deus tinha um inimigo chamado Lúcifer. As pessoas pensavam que Deus, por ser o Todo-Poderoso, inclusive Jó, que nunca conheceu Deus como Abba Pai, ou como Deus, sempre conheceu Ele como El Shaddai, ou Shaddai, o Todo-Poderoso, sempre acusava Deus de fazer todas as coisas que acontecia que ele não sabia explicar. Por quê? Ele é o Todo-Poderoso, ele pode tudo. Ele não tem oposição. Jó, os homens do Velho Testamento não sabiam que Deus tinha um opositor chamado Satanás. Eles pensavam que a oposição deles eram homens. Leia o Velho Testamento. Não existe alguém que saiba sobre o diabo. Só Moisés quando escreve Jó. Jó mesmo não sabe sobre o diabo. Então o homem acha que o seu melhor amigo é Deus e o seu pior inimigo é o próprio Deus. O Velho Testamento era o povo perdendo, cauterizado de tudo aquilo que o homem tentou um dia, que Deus tentou fazer com o homem, perdeu-se tudo. E foi chegando um tempo quando tudo estava perdido, Deus ouviu o clamor do povo, Deus enviou uma nova arca, porque iam matar um jovenzinho, uma criança de 2 anos de idade aproximadamente, chamado Moisés. Não tinha nem nome ainda. Ele ia morrer. Quando ele ia morrer, Deus disse desse jeito, faça uma nova arca.
para preservar a vida do meu povo. Então colocaram aquela criancinha bonitinha, formosa, arca, água, aleluia, espírito, vida, de novo. Coloca ele aí dentro desse, era tipo um cesto, mas a mesma palavra para a arca de Noé. Colocaram o betumor por dentro, betumor por fora, para que não entrasse nada, para que não matasse a criança. Fechou o cesto, colocou no rio. Miriam foi olhando, jogaram uma das filhas das concubinas de Faraó, então filha de Faraó. Ela estava lá, mas era filha das concubinas, estava se banhando, estava tomando banho com suas servas, suas criadas. No momento aparece aquele cesto, aquela arca para preservar a vida de muitos que iam nascer, de muitos que ainda iam existir. Então chega lá no meio, chega quando ela abre, a criança era tão bonita. Quando ele olhou aquela criança bonita, ela falou desse jeito: será chamado Moisés, porque das águas foi tomada. Quando nós estudamos as línguas dos egípcios daquela época, o Ídis, quando nós estudamos o que estava acontecendo ali, ela deu um título a ele. Ela disse: será chamado Tutamoses, será chamado o príncipe Moisés, será chamado o príncipe da beleza, o príncipe que foi tirado das águas, o príncipe da vida, Moisés. Uma representação de Jesus Cristo quando ele seria perseguido e teria que ir para o Egito. Para poder preservar a vida, Deus enviou alguém ao mundo. O mundo parece ser o lugar de morte, o mundo parece ser o lugar de perca, de tudo, o Egito. Mas Deus coloca alguém no mundo para preservar a vida do próprio Egito. E aí veio Moisés. Moisés foi criado pela sua mãe até os 6 anos de idade aproximadamente, amamentando, porque ela foi paga para criar o seu próprio filho até os 6 anos de idade. Recebia dinheiro. Olha como Deus é perfeito. E aí foi educado em todas as coisas dos hebreus. Até os 6 anos de idade ele aprendeu sobre o Deus verdadeiro. Ele aprendeu todas as coisas, aprendeu a língua dos hebreus. Mas aí a partir dos 6 anos de idade ele começou a viver no palácio do rei. Ele agora era o Tutamoses. Ele aprendeu a língua do Ídis. O Ídis era uma língua diferente da língua dos hebreus. Os hebreus viviam em Gozém. Eles viviam na região dos palácios. Passou 34 anos aprendendo só a cultura dos egípcios. Mas aí ele mata uma pessoa. Ele sabe 2 línguas. Ele sabe falar um pouquinho da língua dos hebreus, porque ele foi criado lá. Mas ele fala a língua dos reis, a egípcia. 40 anos ele mata uma pessoa. Vai ter que ir para o deserto. Vai para Midian, longe para burro. Chega lá, aí se casa com Zípora. Passa 40 anos aprendendo a língua dos midianitas. Sua cabeça já está numa confusão. Aparece Deus, diz desse jeito: liberte o meu povo. Mas como eu vou lá? Eu sou pesado em língua. Aí o pregador diz desse jeito: ele era gago. Não, ele tinha uma confusão. Ele falava a língua dos hebreus, ele falava a língua dos egípcios e falava a língua dos midianitas. Como eu vou chegar para o povo se eu não sei falar? Eu aprendi 6 anos só, nem lembro como é que fala mais a língua dos hebreus. Eu sou pesado em línguas. Aí os pregadores, ele era gago. Diga, ele não era gago. Ele tinha informação demais na cabeça. Aí Deus levanta esse homem, 80 anos de idade ele volta, ele é o libertador, representando Jesus Cristo. 40 com 40, então é 4, quer dizer equilíbrio, quer dizer plenitude dos tempos. Vem na plenitude dos tempos e morre na plenitude dos tempos com 120 anos, 4. Chega, liberta o povo. Quando liberta o povo, a coisa mais maravilhosa que nós vemos em Moisés é que Deus diz assim: liberta o povo para me adorar no deserto. Vai ficar num canto por um dia, vai ficar num outro lugar por outro dia. Nós vamos fazer o tabernáculo, e Deus dá a instrução de fazer o tabernáculo. O porquê do tabernáculo? Deus foi expulso da terra. A terra que ele criou, ele foi expulso. Através desse homem Moisés, ele traz uma lei. Aquele que cumprir a lei vive. E Deus começa a ensinar: olha, o pecado exige sangue. Você tem que lavar a mão antes de comer. Deus ensina um homem, senão você vai adoecer. Você está vulnerável por causa do seu pecado. A doença entrou no mundo, entendeu? E aí vem o porquê do tabernáculo. Deus manda construir um lugar, uma tenda. Então, o porquê do tabernáculo é isso. Está em Êxodo 25:8 e 29, 46, 47. Pega depois o CD e você vai pegar as anotações, que agora a gente vai disparando. E fará um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Assim como ele habitou em Adão, ele queria habitar no meio deles de novo. Aí Jesus vai e faz isso. Versículo 1, João capítulo 1, versículo 12. E diz desse jeito: e o verbo, a palavra, aquele que é Deus, se fez. A palavra se fez carne pode ser traduzida como tabernaculou. Por quê? Habitou entre. Moisés, constrói um lugar que eu quero habitar no meio de vocês. Um tabernáculo. Jesus veio à terra, a palavra Deus tabernaculou para habitar no meio de. Aleluia. Aí por isso Jesus diz desse jeito: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Por quê? Ele está se referindo ao tabernáculo. Quando todos se reuniam ao redor do tabernáculo e Deus vinha no meio do povo, consumia o holocausto e dizia: eu estou no meio do meu povo. Oh, que coisa. Jesus não paga. Eu gosto da expressão que minha mãe usava. Ela usava para outras coisas, eu uso para Jesus. Jesus não dava ponto sem nó. Tudo que ele falou, ele estava se referindo a ele no Velho Testamento.
Diz em Hebreus, aqui está o rolo do livro, onde fala sobre mim, Hebreus capítulo 10. Ele estava falando tudo sobre ele mesmo. Meu Deus do céu, Jesus era o máximo. Aí eles fizeram o tabernáculo, era a tenda móvel, e eles colocavam o acampamento, 600 mil homens, no final de tudo era aproximadamente 2 milhões ou 3 milhões de pessoas, por causa de mulher, de menino, de tudo. Era menino naquela época. 600 mil homens. Deus manda dividir o tabernáculo em uma maneira para que eles façam ao lado tal, coloca o tabernáculo no meio. Anotações do tabernáculo, coloca aí por favor. O tabernáculo, ele era um templo, uma tenda móvel, a parte de fora, externa. Depois a gente vai colocar essa aí, não solta agora não, pelo amor de Deus, não solta não. O tabernáculo, ele era 45 de comprimento por 22,5. Então ele era o comprimento e a metade dele de largura, entendeu? Tinha uma porta na entrada. Existiam coisas no tabernáculo, existiam 3 pavimentos. O átrio, que era o local, vá colocando aí, o átrio tinha na sua entrada, depois da porta, o lugar do altar do holocausto. Era alto, o sacerdote subia lá, ele colocava, subia assim, depois tinha que descer. Colocava lá o cordeiro puro, derramava o sangue dele, era consumido o holocausto. Diante da porta da primeira tenda que vinha, da tenda que era dividida em 2, vinha agora o lavatório, o lavacro, como é que fala em português? É a pia. Muitas línguas, desculpa. A pia ficava diante, no meio ficava o altar. Em frente à pia, em frente ao altar ficava a pia. Era onde o sacerdote vinha e se lavava, aquela coisa toda, para poder entrar no santo lugar. No santo lugar, quando ele chegava à sua direita, ele tinha os pães da propiciação. 12 pães, cada um representava as 12 tribos de Israel. À sua direita, à sua esquerda, ele tinha o candelabro, que ficava sempre aceso com fogo, porque o nosso Deus é Deus e é fogo consumidor. Só que o fogo, ele era feito dentro do óleo, era como se fosse assim, era fogo dentro da água, era um negócio assim bem esquisito, mas era algo de Deus, divino, representava alguma coisa. Tinha 7 pontas o candelabro, representando as 7 alianças que Deus fez com o homem. Diante do meio estava aqui à direita, outro estava à esquerda. No meio, antes de entrar no lugar santíssimo, tinha o incensário, onde subia o aroma dos incensos, que hoje representa as orações dos santos subindo a Deus. Ficava alinhado de frente, se você fosse sair, ficava alinhado com a parte da pia e do altar. Alinhado, à direita, os pães, à esquerda, candelabro. Mais adiante passava-se o santíssimo lugar, onde tinha a arca, bem alinhada com o próximo ou com o incensário. Isso nós podemos ver e olhar diretamente, que no meio do povo, Deus construiu o tabernáculo e fez uma cruz no meio deles, com os utensílios. Havia uma cruz ali formada. Entendeu? Lá no lugar santíssimo tinha a arca da aliança. A arca da aliança era feita da madeira da acácia. A madeira da acácia era chamada a madeira incorruptível, pois ela era difícil de trabalhar. Não tinha como corrompê-la. Madeira de acácia, diz que a arca foi feita 65 centímetros de altura, 65 de largura por 1,10 de comprimento. Toda a caixa feita da madeira de acácia. Deus falou, temos que betumá-la por dentro com ouro. Aleluia. E por fora também. Ouro por dentro, ouro por fora. No Velho Testamento, tudo que era ouro representava a santidade de Deus. Então tem que ser santo por dentro e tem que ter algo de santo por fora. Mas a madeira de acácia, a madeira incorruptível, representava o corpo de Jesus Cristo. Carne comum, vindo da terra, porém incorruptível. Representa a carne humana, a madeira da acácia, coberta com o que é divino. Em cima da caixa tinha algo de ouro puro. Dentro da caixa, Deus ficava lá no meio, para ficar no meio do povo, para preservar a vida do povo. Então ele fez a caixa. A vida de Deus vinha ali dentro, o ruach de Deus estava ali dentro, preservando quem estava ao lado. Em cima dele vinha o propiciatório, com 2 querubins, escondendo seus rostos. Os 2 estavam em cima, um à direita, outro à esquerda. Ouro puro. Ali não representava simplesmente a presença de Deus. Quando vinha o sacrifício, Deus vinha sobre aquilo ali. Representava o trono altíssimo de Deus. Amém? Esse lugar, o propiciatório, a palavra propiciação, quer dizer apaziguar. Apaziguar quem? Deus que está irado com o pecado. Por que era requerido um cordeiro morrer puro, inocente?
Porque Deus não queria que o homem morresse. Mas quem pecou deve morrer, diz a palavra. Então Deus, em Adão, quando veio um cordeiro, quando ele mostrou a Abraão também, aquele cordeiro que veio do nada, não se sabe de onde, ele estava dizendo desse jeito: o pecado exige um sacrifício, uma morte, mas pode vir um substituto puro no seu lugar. Então morria um cordeiro e o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava na presença lá de Deus e colocava o sangue. Deus aceitava aquele sacrifício, aquele sangue, por quê? Alguém pecou, mas alguém morreu no lugar dele. Então vai estar perdoado por 1 ano, coberto por 1 ano. Está apaziguada a minha ira contra aquela pessoa por 1 ano. Está entendendo? Quem está entendendo? Cada um dos 2 querubins da arca, você sabe, você já viu as imagens da arca. O querubim da esquerda representava o Pai. O querubim da direita representava o Espírito Santo. E a presença de Deus no meio da caixa, no meio do que era humano, representava o Filho amado. Amém? Era a Trindade. No lugar do santo lugar, nós já dizemos isso para você. Deixa eu te mostrar algumas pessoas envolvidas na construção do tabernáculo, ok? Pessoas envolvidas na construção do tabernáculo está em Êxodo 31, 6 e 35, 34 e 35. Eu vou ler para você, não dá tempo da gente ler lá os textos. Eu vou ler alguma coisa que eu já escrevi aqui. Aholiabe era filho de Aisameque. Isso era uma das pessoas envolvidas na construção desse tabernáculo. Ele era da tribo de Dan. Aholiabe significa tabernáculo ou tenda do meu pai. Esse Aholiabe, ele representava Cristo como tenda e tabernáculo do Senhor quando ele tabernaculou na terra. Olha a pessoa, Deus escolheu um cara com o nome de tabernáculo para fazer o tabernáculo. Que coisa maravilhosa. Amém? Então nós vamos entendendo isso. Existia outro chamado Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Bezalel significa a sombra de Deus, ou Deus é a minha proteção. O nome Uri significa luz ou resplendor, revela que Jesus seria o resplendor da glória de Deus, a expressa e exata imagem do seu ser. Hebreus 1:3. O nome Ur, que era um dos nomes dos seus pais, significa nobre, puro ou livre. Isso nos lembra que Jesus foi ungido para libertar os cativos, Lucas 4:18. Ele é a verdade, ele é o conhecimento, só o conhecimento da verdade é capaz de tornar o homem livre. Isso é João 8:32, 36. Escute isso, Bezalel era da tribo de Judá, Judá significa louvor. Jesus é o leão da tribo de Judá. Em Apocalipse diz, olha, não chores, porque o rei, o leão da tribo de Judá, venceu. E depois, subsequentemente, diz assim, ele é digno de abrir o livro, os selos. E diz que eles começaram a louvá-lo porque ele era digno de ser louvado. Está entendendo? Você vai entender por que o leão da tribo de Judá. Vamos juntando. Outro nome dado ao tabernáculo. O tabernáculo também era conhecido como tenda do encontro. Êxodo 40, 34 e 35. E aí a gente olha, quando Jesus fez um pronunciamento dos 7 discursos eu sou em João. João capítulo 10, versículo 9, ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, o que foi que ele disse? Encontrará pastagem, encontrará vida, será alimentado. Ele está dizendo, eu sou a porta do alimento. Se você entrar, você vai encontrar tudo em mim. Por que ele estava dizendo isso em João 10, 9? Não estava dando ponto sem nó mais uma vez.